Olá, galera linda, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão aí do outro lado da tela. Olha eu aqui, professora Tarsila, para trazer mais um conteúdo da matemática básica. Estamos falando sobre medidas. Falamos na aula anterior sobre medida de tempo e falamos também sobre a importância das medidas. Hoje, na aula de número 2, a gente vai falar sobre medidas de comprimento. Certo? A aula de número 1, vou colocar o link da aula de número 1 para vocês terem acesso e saber mais um pouquinho do que a gente está falando e não ficar, não é, boiando, viajando, certo? Mas vem comigo para a aula de número 2, medidas de comprimento. O próprio nome já está dizendo, não é? Medidas de comprimento. Comprimento. Ela vem para quê? Para ajudar, para nos auxiliar a medir distância, altura. E quais são essas medidas? Por que surgiram essas medidas? Elas surgiram por conta da necessidade que o homem tinha de quê? De medir, né? Medir a distância de um lugar para o outro. E aí vem o quê? Vem as unidades de medidas padronizadas num sistema internacional de medidas. Qual é a principal medida do comprimento? É o metro. Todo mundo sabe disso, né? Pronto. Mas além do metro, a gente tem os múltiplos e a gente também tem os submúltiplos. Ok? Vamos lá, ó. Vamos para nossa foco na tela, porque vocês vão entender isso. Quem ainda não sabe, vai entender e quem sabe, vai lembrar. Ok? Então, vamos lá aqui na setinha aqui, ó. Foco na tela. Aqui a gente tem o quê? A gente tem os múltiplos, né? Quem são os múltiplos, Tarsila? Foco aí na tela, o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. Por que múltiplos? Porque são maiores que o metro, medem mais que o metro. Agora, ó, submúltiplos, foco na tela. Quem são os submúltiplos, professora? O decímetro, o centímetro e o milímetro. Por quê? Porque são menores que o metro. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Então, aqui, ó, vamos dar continuidade aí, ó. Quais são as unidades de comprimento? Quais são elas? Já falamos, não é? Que elas são divididas. Elas são divididas em múltiplos e submúltiplos. E que o padrão delas é o metro, certo? Vamos falar um pouquinho dos múltiplos, aquelas que são maiores do que o metro. Vamos lá. Então, foco aqui, ó. Foco na setinha e vamos lá. O decâmetro. Quanto é que vale um decâmetro, Tarsila? Vale 10 metros. Olha aí, ó. 10 metros, setinha. Temos também o hectômetro, olha o hectômetro aí. Quanto é que vale um hectômetro, Tarsila? 100 metros. E o quilômetro, todo mundo conhece o quilômetro, né? Um quilômetro tem quantos metros? 1000 metros. Olha aí, 1000 metros, pronto. Agora a gente vai conhecer o quê? A gente vai conhecer os submúltiplos, certo? As menores. A gente falou das maiores. Agora a gente vai falar das menores, que valem menos que um metro, certo? Então, vamos lá. Foco na tela e na seta. Vamos lá. Nós temos o decímetro. 10 decímetros corresponde a quantos metros? Só um metro, ó. Um metrozinho aí, ok? 100 centímetros corresponde a 1 metro. 100 centímetros corresponde a 1 metro. Foco na seta, hein? E milímetros. 1000 milímetros corresponde a quanto? 1 metro. 1000 milímetros, ok? Isso aí vocês têm que fixar, decorar não, certo? Fixem isso que vocês vão, ó, com certeza não ter dificuldade nenhuma na hora de resolver situações de problemas, ok? Vamos agora para as siglas. As siglas são importantes? Sim, porque através das siglas vocês vão maximizar o tempo de vocês, ok? Quilômetro, qual é a sigla do quilômetro? KM. Do hectômetro, HM. Do decâmetro, o famoso DAN, né? DAM. O metro, M. Decímetro, DM. Centímetro, SM. E milímetro, MM. Outra coisa que vocês precisam fixar. Não decore, fixem. Fixou? Pronto, então vamos lá. Vamos dar continuidade aí, ó, para conversão. É um assunto que vocês têm que parar para prestar atenção. Se for possível, volta esse momento de novo, porque ele é importante na hora de vocês resolverem situações, problemas, certo? Então, essa tabelazinha aí, ela é importante, porque ela tem, ó,
toda a metragem dela, tem todas as medidas e todas as unidades, certo? Então, eu tenho o quê? Na ordem, indo para a direita. Vamos com a nossa seta, ó. Seguindo a nossa seta. Ó, a seta aqui, a seta vai para lá, ó. Ó, a seta vai para lá, para a direita. Então, quando a gente quer passar de quilômetro para hectômetro, a gente multiplica por 10. De hectômetro para decâmetro, vezes 10 de novo. Então, nesse caso, não é vezes 10. Se eu tô em quilômetro, quero passar para decâmetro, aí é 10 vezes 10, ok? Quando eu tô em decâmetro para metro, vezes 10. De metro para decímetro, vezes 10. De decímetro para centímetro, vezes 10. E de centímetro para milímetro, vezes 10, né? Agora, se eu tô de quilômetro para milímetro, é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5 casas, ok? Agora a gente vai o quê? Dividir, vai voltar. Quando a gente volta, a gente divide. Vamos lá, de milímetro para centímetro, foco na tabela, hein? Foco na tabela. De milímetro para centímetro, a gente divide por 10. De centímetro para decímetro, a gente também por 10. E assim por diante até chegar aonde? Em quilômetro, certo? Então, de milímetro para quilômetro, eu vou dividir por, ó, vou dividindo por 10, depois por 100, por 1000, 10.000. Vocês entenderam? Então, é essa a lógica da conversão. E aí, a vírgulazinha vai andar ou para a direita, ou ela vai andar para a esquerda, certo? Vamos aí para um exemplo? O exemplo mesmo aí que dá no próprio material. Então, vamos lá. Eu quero converter de 1,2 metros para centímetros. Olha onde eu tô. Olha onde eu tô. Vamos lá, né? Onde a gente tá aqui, ó. Vamos para nossa setinha. Eu tô em metro. Eu tô aqui, ó. Eu vou até botar o círculozinho. Eu tô aqui. Certo? Eu tô em metros e quero ir para onde? Quero ir para cá. Ok? Eu vou andar quantas casas aí? 1, 2, certo? Então, a minha vírgula, ela vai andar 2 casas, né? Para a direita. Ela vai andar pro 2, porque é 1,2. Olha o vírgula aí. Ela vai andar pro 2 e ela vai virar inteiro, ela vai virar 12. Só que são 2 casas. E aí, eu vou fazer o quê com essa segunda casa, Tarsila? Eu vou preencher com 0. Então, eu tenho o quê? Eu tenho 120, certo? Então, 1,2 metros são 120 centímetros. Vamos agora ao contrário? Vamos dividir? Eu tô em milímetros. Eu tenho 7.500 milímetros e quero voltar para decâmetro, ó. Eu tô aqui, vamos aí para nossa setinha aqui, ó. Eu tô aqui, setinha, vou fazer o círculozinho, né? Eu tô aqui, ó. Vou voltar aqui. Eu tô, bora lá, volta de milímetro para decâmetro, né? Então, bora para nossa seta de milímetro para decâmetro. Aqui, ó. Aqui, de milímetro. Vamos lá. Aqui. De milímetros, eu tô aqui e vou para cá, ok? Pronto, e vou para cá. E aí, olha só. Ó, vamos aqui. Pronto. Eu vou andar quantas casas, Tarsila? Eu vou voltar quantas casas? 1, 2, 3, 4. 4 casas. Vou voltar. Então, se eu vou voltar, eu vou dividir. Então, eu tenho o quê? Eu tenho, ó, 7.500 milímetros. Eu vou voltar 4. Então, ó, 1, 2, 3. A quarta é o 0 que fica ao lado do 7. Porque voltou. Não é? Então, eu tenho o quê? Eu tenho 0,75. Esses 2 zeros que estão, ó, à direita, eles são nulos, eu corto. Então, fica 0,75, que seria 0,7500. 7.500, 0,7500 é 0,75. Então, a gente tem o quê? Tem 0,75 decâmetros. 7.500 milímetros é a mesma coisa que 0,75 decâmetros. Ok? Pronto, vamos lá. Vamos para um probleminha básico, né?
Mas antes da gente ir para o problema, existem outras medidas também, viu, gente? Importantes, como a polegada, o palmo, que não é tão utilizada, mas elas existem, né? A jarda, a légua ela também existe. A milha, anos-luz, né? Ano-luz. E vamos pro exercício, né? Aí eu tenho assim, um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. Então, ele tem o quê? Ele tem a distância entre os eixos dianteiro e traseiro, que é de quanto, ó? 2.300 milímetros. Eu tenho que transformar isso em metros, certo? E ele diz que a altura de B entre o solo e o encosto do piloto, ó, é 160 centímetros, ok? Vou focar aqui nas duas medidas utilizando as setinhas, ó, aqui e aqui, ok? São essas medidas que a gente vai transformar, porque ele diz lá no problema. Ele diz que a gente vai ter que transformar essas medidas em metro. Vamos lá? Pronto. Então, ó, 2.300 metros. Eu tenho que ir de milímetros para metros. Ó, vamos ver quantas casas ele vai? De milímetros para metro. Vamos voltar aqui para nossa tabela. De milímetros para metros. Ó, eu tô aqui e vou para cá. Então, quantas casas eu vou andar, Tarsila? 1, 2, 3, ok? Pronto, eu tenho quanto aqui, ó, no meu problema? Eu tenho, ó, 2.300. Então, ó, 1, 2, 3, certo? 0,23 de milímetros para metros. Aqui, ó, de milímetros para metro. 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. Vai virar o quê? Vai virar 0,23 metros. E 160 de centímetros para metro. Eu vou andar quantas casas, professora? Bora voltar aqui? Vamos voltar, ó, ali, ó. Eu tô aqui, ó, centímetros para metro. Só duas, né? Então, vamos lá transformar, ó. Só duas. 160 centímetros, ó. 1, 2. Então, vai ficar o quê? Vai virar 0,16. Ok? Certo? Dúvidas? Qualquer coisa é só colocar aí nos comentários, sugestões, estou aberta a sugestões também. Coloca aí se gostaram e focados na aula de número 3, viu? Aula de número 3. Um beijo, um cheiro e um queijo e foi!